Estamos felizes de estar mais uma vez aqui com os irmãos para adorar o Senhor, né? Glória a Deus. Essa campanha poderosa, o poder da fé. Abra a vossa Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 6 da palavra de Deus. Deus abençoe o pastor Paulo, que nos confiou mais uma vez, estamos aqui para ministrar a poderosa palavra de Deus, né? Só vim eu, porque nós estamos com também hoje, nós vamos ficar adorando a Deus também, amém? Hebreus capítulo 11 e versículo 6 da palavra de Deus. Quantos achou diz amém? Nossa procurando diz misericórdia. Vou falar misericórdia, mas tem bastante procurando, né? Louvado seja Deus. Vamos para os irmãos achar Hebreus capítulo 11 e versículo 6. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus acreditem que Ele existe e que recompensa todos os que buscam. Amém? Amém. Pode assentar nesta noite, aplaudir o Senhor com a tua alma, bem feliz e bem alegre. Nesta noite aqui, fazer uma mensagem acerca de 3 tipos de fé, né, irmãos? Amém? 3 tipos de fé para a nossa vida. Lemos no contexto aqui o escritor, a carta dos Hebreus, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, ele tem que acreditar que Deus existe e que recompensa todos os que buscam. Deus que é, aleluia. Amém? Quantos creem assim, diz glória a Deus, diz aleluia. Louvado seja Deus. Nós sabemos, irmãos, que então há 3 tipos de fé. Existe a fé natural. Glória ao teu nome, Deus. Porque quando se trata de fé, nós sabemos que a fé é acreditar em alguém ou acreditar em algo. Mas nós que somos cristãos, nós acreditamos em Deus. Aleluia. Que Ele é o Todo-Poderoso que faz quanto nós pedimos. Glória a Deus. Mas tem pessoas que têm uma fé natural, por mais que ela não serve a Deus, porque a Bíblia diz também ali em Tiago, capítulo 2, no seu versículo 17, que fé sem obra, ela é morta. E automaticamente a Bíblia vai mencionar então que tem que ter obra para apresentar a fé. Entendemos esse texto sagrado que tem pessoas que dizem: olha, eu acredito pela fé que este ano eu vou conquistar isso. E ele vai exercer as suas obras, ele vai lutar, ele vai trabalhar e vai conquistar aquilo lá, porque é uma fé natural. Ele acreditou, ele confiou e ele exercitou e desenvolveu o empenho daquilo que ele precisava. Louvado seja Deus. Então veja que a Bíblia relata dizendo que a fé sem a obra, ela é morta. Ora, se nós acreditamos que Deus existe, nós precisamos exercitar a nossa fé. E sabemos que Ele recompensa todos aqueles que o buscam. Louvado seja Deus. Veja só, irmãos, que as pessoas dizem quando está passando por algo, que ele está usando a sua fé natural, naquilo que é visível, ele diz assim: ó, eu estou com fé que o fulano vai me ajudar. Eu estou com fé que o fulano vai me alcançar, vai me emprestar, porque ele tem. Isso é uma fé natural, que nós temos o conhecimento da condição, se vai acontecer aquilo. É uma fé natural. Louvado seja Deus. Grande é teu nome, Deus. Mas nós sabemos também que existe a fé salvadora. A fé salvadora está em 1 João 5, no versículo 4. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Porque nós sabemos, irmãos, que já não vivemos nós por vista, mas vivemos nós pela fé. Louvado seja Deus. Se nós estamos se aproximando a cada dia de Deus e sabemos que Ele tem para nós alcançar, então nós precisamos exercitar e permanecer na fé para ser salvo na presença do Senhor. Mas essa noite o que mais interessa para nós é a fé sobrenatural. Porque você vai ver que a fé natural, as pessoas batalham, as pessoas conquistam e testificam, testemunha do alcançado. Você vai ver que pela fé
salvadora, nós permanecemos, vencemos o mundo e obtemos salvação. Aleluia. Mas existe a fé que muitas vezes as pessoas dizem assim: olha, eu estou olhando, não há possibilidade alguma, não tem recurso. Isso é uma fé sobrenatural. Muitas vezes as pessoas estão em desespero, ele já buscou em tudo e em todos e não encontrou aquilo que almejava, aquilo que precisava. Ele diz assim: olha, o que eu estou buscando é só Deus que pode estabelecer na minha vida. Isso é uma fé sobrenatural que nós, os servos de Deus, precisamos exercer, porque sabemos que Deus existe pela fé, se aproximamos a Ele, adoramos a Ele, sabemos que Ele recompensa aqueles que o buscam. Quantos acreditam nesta noite que pela fé você vai alcançar o impossível de Deus, louvado seja Deus. Você vai ver que o servo de Deus aqui mencionou, o pastor Paulo, que está baseado 7 e 9 de Lucas, a fé do centurião. Você vai ver que quando ele ficou sabendo que Jesus ia entrar na cidade, ele mandou mensageiro dizendo: olha, manda o mestre vir aqui porque o meu criado está enfermo. Louvado seja Deus. Isso é uma fé sobrenatural. Ele viu que o que ele precisava estava em Jesus. Quem sabe ele já havia buscado recurso no vizinho, no amigo, quem sabe em tantas coisas, mas ele olhou e viu que só em Jesus estava a solução para ele. Quando Jesus estava se aproximando da sua casa, ele mandou um mensageiro dizendo: olha, eu não sou digno de receber debaixo do teto da minha casa, mas diga somente uma palavra e o meu servo será curado. Isso é a fé sobrenatural. Ele falou assim: Jesus nem precisa entrar na minha casa, diga somente uma palavra e o meu servo será curado. Quantos têm tamanha fé nesta noite? Louvado seja Deus. Nesta campanha, o poder da fé, se nós exercitarmos a nossa fé, o Senhor vai alcançar nesta noite aquilo que é preciso neste lugar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 8, no seu versículo 43, a mulher do fluxo de sangue, você vai ver que quando ela ficou sabendo que Jesus estava na cidade, você vai ver que essa mulher já havia gastado tudo que tinha na medicina. Quem sabe ela buscou os melhores médicos, curandou. Quem sabe quantas pessoas que tentaram ajudar esta mulher, mas não resolveu. Você vai ver que a fé natural, ela buscou na possibilidade, quem sabe no remédio, no curandor, nos médicos, na medicina da época, mas não encontrou. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus estava ali, a Bíblia relata que ela rompeu a multidão, mesmo com dificuldade, ela estava com fluxo de sangue, diz a Bíblia Sagrada, mas quando ela toca as orlas de Jesus, você vai ver que Jesus disse assim: olha, alguém me tocou, louvado seja Deus. Alguém dizia assim: sim, mestre, a multidão que aperta. Não, o tocado foi diferente, porque quem me tocou, porque de mim saiu virtude, louvado seja Deus. Isso é uma fé sobrenatural. Você vai ver que Jesus olha para essa mulher, ela confessa: Senhor, fui eu que te toquei. Jesus disse para ela: olha, filha, a tua fé te salvou. Naquele exato momento, seu fluxo foi estrancado pelo poder de Cristo Jesus. Isso é uma fé sobrenatural. Jesus quer fazer o sobrenatural para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Aquilo que ninguém tem a capacidade, recurso de estabelecer, de realizar para nós, de assim nos atender, mas Jesus nos atende nesta noite. Levanta a tua mão se você tem fé nesta noite, porque o Salvador Jesus está neste lugar. Louvado seja Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Se exercitarmos a nossa fé no Senhor, é o suficiente para obtermos resposta, irmãos. A fé sobrenatural, ela não vai exigir de nós, quem sabe, dinheiro, não vai exigir obras. A fé sobrenatural, ela vai exigir de nós atitude de fé, louvado seja Deus, dizemos assim, acreditando no Senhor. Como diz aqui, que a fé é acreditar em alguém. Nós acreditamos no Senhor,
uma força sobrenatural. O Senhor está presente nesta noite, aquilo que o homem, aquilo que a mulher, aquilo que ninguém pode estabelecer, através da nossa fé nesta noite que temos no Senhor, Ele vai nos alcançar, porque a Bíblia diz aqui, irmãos, em Mateus capítulo 21, você vai ver no versículo 21, você vai ver que a Bíblia diz, olha, se tiveres fé, vai ser feito não só o que foi feito para esta figueira, mas tudo quanto pedires em oração, assim será feito. Louvado seja Deus. Isso é fé sobrenatural. Você vai ver que os discípulos ficaram maravilhados, dizendo, olha, mestre, o Senhor amaldiçoou a figueira e a figueira secou. Louvado seja Deus, porque Jesus foi procurar fruto, tinha bastante folhagem, mas não tinha fruto. Então Jesus amaldiçoou, ele falou assim, olha, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, vai ser feito não só o que foi feito para esta figueira, mas vai se transportar o monte, as montanhas para o meio dos mares. Acredita nessa noite, tamanha fé que você exercitar, o Senhor vai prover aquilo que for necessário. Aquilo sabe quanto tempo você está buscando uma cura, uma vitória da parte do Senhor, mas esta noite, noite oportuna de você receber o teu milagre neste lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Sempre eu falo assim, nós temos que exercer uma fé sobrenatural no Senhor. Nós temos que acreditar no impossível que o Senhor vai estabelecer na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Olha só, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você olhar no contexto, aqui no início do capítulo 11, você vai ver que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Você vai ver em Romanos capítulo 10, 17, louvado seja Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E nós nessa noite estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor e vamos exercitar a nossa fé. Quem sabe as pessoas entraram o templo adentro nesta noite, quem sabe estão com problema, quem sabe estão enfermos, estão com alguma situação que precisa ser resolvida, mas pela fé em Cristo Jesus nesta noite, Deus pode mudar a situação, a rotina de vida, Deus pode mudar a paz da nossa vida, porque Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Mas não podemos ter uma fé duvidosa, irmãos. Louvado seja Deus. Deus fiel, aleluia. Quantas pessoas que têm uma fé duvidosa, você vai ver que a Bíblia relata em Mateus capítulo 14, no versículo 31, você vai ver que Jesus, após a multiplicação do pão, ele fala para os seus discípulos, olha, vocês podem atravessar o mar, daqui a pouco eu vou alcançar vocês. E a Bíblia diz que ele foi para o monte para orar, quando ele despediu a multidão, e na quarta vigília da noite, Jesus resolve ir aonde estavam os seus discípulos. Você vai ver que Jesus anda sobre o mar. Você vai ver que quando Jesus se aproxima dos seus discípulos que estavam no barco, você vai ver que eles tiveram grande medo. Você vai ver que Jesus disse, não temais, sou eu, tem bom ânimo. Aleluia. Glória a Deus. Pedro disse assim, verdadeiramente, se é o Mestre, se é o Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Você vai ver que Jesus disse para Pedro, então vem. Olha só o que eu ato de fé, irmão. Glória a Deus. Você vai ver que Jesus manda Pedro vir até ele. Aleluia. Pedro sai do barco e a Bíblia diz que ele começa a andar sobre o mar. Imagina, irmãos. Aleluia. Isso é uma fé sobrenatural. Imagina pessoas com 70, 80 quilos andar sobre as águas e não afundar. Isso é coisa de Deus. Isso é sobrenatural. A nossa fé se exercitamos. Você vai ver que Pedro está andando, mas de repente ele se preocupou porque o vento estava forte. Louvado seja Deus. Você vai ver que muitas vezes entra a dúvida no coração do ser humano. Você vai ver que ele diz assim, olha, louvado seja Deus, nem parece que é eu, nem acreditava nisso. Mas imaginamos que Pedro estava andando, de repente, ele olha para o vento, ele começa a duvidar da fé, você vai ver que ele começa a afundar, louvado seja Deus. Ele grita por socorro, Jesus vai e socorre Pedro, louvado seja Deus. Irmãos, a nossa fé, não podemos ter dúvida que o Senhor, Ele que recompensa
recompensa, é Ele que dá, é Ele que faz, é Ele que ressuscita, é Ele que cura, é Ele que abre as portas. Tudo isso é uma fé sobrenatural que precisamos exercitar. Se duvidarmos da nossa fé no Senhor, não vamos receber. Mas nesta campanha, o poder da fé, louvado seja Deus. Quantos nessa noite acreditam que vai receber o que você precisa diante do Senhor nesta noite? A fé, nós podemos dizer assim, que nós cremos no Senhor, nessa pessoa bendita e poderosa que é Deus, que é Cristo Jesus, dizer, eu determino em nome de Jesus, eu não tenho recurso, eu não tenho condição, mas pela fé no Senhor Jesus, eu vou receber, eu vou conquistar no Senhor. Eu não tenho recurso próprio, eu não tenho possibilidade. Quem sabe você olha, agora não é mais a medicina, agora não depende mais dos médicos, agora só depende do Senhor. Isso é a fé sobrenatural que precisamos ter. Não podemos ter dúvida no nosso coração. O Senhor está presente, porque nós lemos no contexto da sua palavra em Hebreus. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Nós vemos que então sem fé é impossível agradar a Deus. Se temos fé, se aproximamos dele, acreditamos que ele vai trazer a recompensa daquilo que tão necessariamente precisamos obter das suas mãos. Eu não sei o que você precisa, nem me interessa, mas pela fé nesta noite você vai receber do Senhor. É uma fé sobrenatural, ele está presente para estabelecer as nossas vidas, se acreditarmos nesta noite nesse lugar. Louvado seja Deus. Se fosse mencionar tantos versículos na Bíblia, irmãos, Jesus disse, olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Olha só, isso é fé que precisamos ter no Senhor. Mais grande Deus. Não podemos conviver com o mal, irmãos, a vida inteira. Não podemos conviver com a enfermidade. Louvado seja Deus. Grande é o teu nome, Deus. Muitas vezes tem pessoas que têm uma fé duvidosa. Ele começa a consentir com aquilo, dizendo assim, mas certamente foi o Senhor que permitiu isso na minha vida. Às vezes o adversário está afligindo. Grande é o teu nome, Deus. Às vezes o adversário achou brecha, pegou legalidade, está agindo, está afligindo a cada dia, e muitas vezes, se não exercitar a fé, vai consentir com aquele mal, quem sabe vai ser duradouro por tempos, por anos. Mas se exercitar a fé sobrenatural, dizer, já basta, eu determino pelo poder da tua palavra, Senhor, eu vou testificar que o Senhor fez um milagre, que o Senhor providenciou, que o Senhor estabeleceu, que o Senhor curou, que o Senhor libertou. Assim sucessivamente vai acontecer na minha casa, na minha vida, na sua casa, nesta igreja. Tudo isso é por intermédio da fé que precisamos exercitar no Senhor nesta noite. Eu acredito que nesta noite o poder da fé vai interagir na nossa vida e vai acontecer o inesperado, vai acontecer o sobrenatural nesta noite para esta igreja. Levanta a sua mão se você tem fé na pessoa bendita que é Cristo Jesus, que está presente neste recinto, nesta casa, nesta noite. O Senhor está presente nesta noite neste lugar. Aleluia. Eu estava ali sentado na cadeira pensando, Senhor, o que eu vou falar? Sempre quando eu prego, eu preciso trazer um testemunho, e aqui vim pregar várias vezes, tantos testemunhos eu trouxe aqui de cura, de providência, de milagre de Deus. Alguns anos atrás, a minha irmã passou por um processo de depressão, foi diagnosticada, foi receitado um remédio controlado, um remédio forte, agora me fugiu até o nome do remédio, ficou depressiva, irmãos. E eu fui chamado para orar para ela. Estava ali com bastante remédio, não vou dizer uma meia sacola, mas bastante remédio para tomar, que foi receitada. Estava com depressão. Eu falei para ela, olha, eu vim orar por você, mas nesse dia você precisa exercitar a tua fé. Eu tenho fé, eu acredito. Aleluia. Vamos usar a nossa fé nesta noite. E ela falou assim, eu acredito e eu tenho fé.
Antes de orar, irmão, Deus é testemunha do que eu estou dizendo aqui, também minha irmã, minha família que eu estava ali. Eu peguei aquela sacola com remédio, eu falei, então se você tem fé, eu vou tacar dentro do vaso e vou dar descarga. Irmãos, ela falou assim, pode atacar que a partir de hoje a depressão vai sair em nome de Jesus. Aleluia! Antes de orar, eu peguei o remédio e falei, ó Satanás, isso aqui é para você, porque hoje nós estamos exercitando a nossa fé no Salvador. A partir de hoje a minha irmã não vai ter mais depressão, ela vai ser liberta pelo poder da palavra do Senhor. Oremos e determinamos, e para a glória de Deus, nunca mais a depressão atacou ela, porque Deus é um Deus fiel. Se nós usarmos a nossa fé, o impossível vai acontecer. Se acontece o natural, se acontece a fé salvadora, então também precisa acontecer a fé sobrenatural do Senhor agir na minha vida, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. O que precisa, irmão, na tua vida espiritual, na tua vida física, o Senhor vai estabelecer por intermédio da vossa fé nesta noite. Mas espero que Jesus olhe para você e não diga mulher de pequena fé, homem de pequena fé, que seja de pouca fé. Foi isso que Pedro ouviu de Jesus. Homem de pouca fé. Às vezes eu até brinco que Jesus chamou Pedro de garçom, né? De pouca fé. Aleluia. Irmãos, a fé é uma coisa tão tremenda na nossa vida, mas muitas vezes nós não fazemos uso dela. É uma ferramenta. Isso se torna praticamente um mandamento na nossa vida. Porque, ora, sem fé, pastor Paulo, é impossível agradar a Deus. E quantas pessoas dentro da igreja que só sabem reclamar, que já está virando um caso de murmuração, dizendo, olha, quanto tempo estou lá, não recebi, já não aguento mais. Isso muitas vezes agrava as narinas, os ouvidos de Deus. Louvado seja Deus. Deus não tem o prazer em pessoas que murmuram, irmãos, que desacreditam. Por isso que Jesus falou para Pedro, homem de pequena fé, louvado seja Deus, tem bom ânimo. Jesus teve que sustentar ele pelas suas mãos, louvado seja Deus. Imagina o tamanho, o poder, a fé que nós usamos, o que Deus pode estabelecer na cidade de Cascavel, na minha vida, na sua vida, para alguém olhar e dizer, verdadeiramente Deus é na vida dela, Deus é na vida dele. Olha a situação, olha o percurso, o que se encontrava, olha o mal que estava afligindo, olha a enfermidade, louvado seja Deus. Quantas pessoas que testemunharam, que foram curadas do câncer, que foram curadas da AIDS, tudo intermédio da fé, até mesmo ressurgiram dentro dos mortos, através da fé. Levanta a tua mão sobre fé natural, dizendo, Senhor, eu determino, eu acredito pela fé nesta noite, o Senhor vai alcançar a minha vida, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Grande é o teu nome, Jesus. Olha só que a fé é uma coisa tremenda, irmão. Louvado seja Deus. A fé não é naquilo que é apalpável, não. Grande é teu A nome. fé, muitas vezes, é o invisível. Nós oramos, nós fazemos campanha, nós se colocamos em oração, e coisas que vai acontecer no ato após a campanha, no ato após a oração, a determinação de fé. Nós proponhamos para Deus, Senhor, eu quero fazer um propósito para o Senhor realizar algo na minha vida, para o Senhor curar a minha pessoa, ou que seja alguém da tua família. A pessoa vai lá e propõe um voto com Deus, dizendo, Senhor, pela fé, eu acredito, Senhor, louvado seja Deus. Deus santo, aleluia. Esses dias eu estava orando na casa de uma irmã, e eu falei para ela, eu escutei um testemunho de uma pessoa que tinha sido revelada, que Deus estava arrancando do caroço que estava no pescoço dele, de um câncer, e alguém, uma certa feita, falou para ele assim, olha, mas você foi revelado, mas eu estou vendo o caroço ainda no seu pescoço. Ele falou assim, olha, o caroço está aqui por teimoso, mas eu já fui curado em nome de Jesus Cristo pela fé. Naquele exato momento que alguém indagou, que quis zombar dele, ele disse, eu já fui curado pela fé, pelo Senhor Jesus Cristo.
Cristo, aquele caroço desapareceu do pescoço dele, irmão. Porque é sobrenatural, é instantâneo que Deus faz na nossa vida. Louvado seja Deus. Não sabemos o dia, a hora, o momento, mas se usarmos a fé, pode ser neste exato momento, instantaneamente, milagrosamente, pode acontecer na nossa vida. Isso é um ato de fé sobrenatural na pessoa bendita que é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Grande é teu nome, Deus. Aleluia. Quantas das vezes nós colocamos, eu mesmo, se eu fosse que testemunhar, de orar por algo, dizer, Senhor, eu não tenho condição, não tenho recurso, mas pela fé no Senhor eu determino que eu vou se apossar, vai ser meu, eu tomo posse em nome de Jesus. Quantas bênçãos alcançadas, quantas curas alcançadas por um ato de fé na pessoa bendita que é Cristo Jesus. Aleluia. Infelizmente, o dia que estamos vivendo, há pessoas que ainda dizem que não tem fé, pastor. Nós temos orado para pessoas, ela diz assim, olha, eu já orei, mas não estou tendo fé, não alcancei. É assim que sucede muitas das vezes. Mas se nós olharmos para o alvo que é Cristo Jesus, Ele é ator e consumador da nossa fé. Cristo Jesus é o ator e consumador da nossa fé. Se olharmos para Ele e dizemos, Senhor, eu acredito por intermédio do Senhor, pela fé que eu quero exercitar hoje, eu vou receber das tuas mãos. É impossível, quantos anos estou entendendo, estou sofrendo, quantos anos este mal, esta enfermidade está assolando, mas a partir de hoje, que seja ministrado pela fé na minha vida. Levanta a tua mão nesta noite, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem fé, você vai agradar a Deus, e Ele vai recompensar, Ele vai fazer, Ele vai realizar aquilo que é preciso neste lugar. Louvado seja Deus. Maravilhoso, Deus. É pela fé em Cristo Jesus que nós obtemos a resposta do Senhor na nossa vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, Deus. Tem crente que só crê no natural, mas tem crente que crê no natural, tem crente que crê na salvação pela fé e crê também no sobrenatural. 3 tipos de fé: fé natural, salvadora e também a fé mais importante para nós é a sobrenatural, irmãos. Não é verdade? Porque quantas pessoas que têm abundância de dinheiro, uma boa conta bancária, e não conseguem, quem sabe, muitas vezes conquistar aquilo que você conquistou. Quem sabe não consegue obter uma cura de uma enfermidade que pela medicina já foi esclarecido dizendo não há possibilidade, não tem cura. Mas nós conhecemos a palavra, por isso que o escritor de Hebreus diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Essas pessoas exercitam uma fé natural, mas nós conhecemos a palavra de Deus. Nós não temos uma boa conta bancária, recursos, não temos condições, mas temos a fé, esta arma poderosa que vamos exercitar para vencermos o adversário, para vencer o mal, para vencer a enfermidade, para vencer o perigo. Tudo isso acontece por intermédio da nossa fé na pessoa bendita que é Cristo Jesus nesta noite. Louvado seja Deus. Quantas pessoas queriam ter a fé que você tem para obter, para receber, mas não consegue. Quantas pessoas dariam de tudo para ter a fé que você tem. Então glorifica a Deus, porque quantas coisas o Senhor tem feito pela fé para você, para a tua casa, e muito mais fará ainda por intermédio da fé. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Quantos acreditam no poder da fé? Diz amém. Diz glória a Deus. Diga, pela fé que eu vou alcançar. É pela fé que eu vou palmilhar as ruas desta cidade e vou vencer. Amém? Se coloque em pé nesta noite para fazer uma pequena oração. Bendito é o teu nome, Deus. Maravilhoso, Deus. Vamos apresentar nesta campanha o poder da fé. Aleluia. Os irmãos estão fazendo o 4º dia que foi mencionado a campanha, o poder da fé. Imagina, irmãos,
transportar Glória. montes e montanhas. Aleluia. Aleluia. Pelo um grãozinho de mostarda. Grãozinho tão minúsculo, né? Mas tão resistente. E dá uma plantação da proporção de 1,5 metro, mais ou menos, a mostarda. Olha só isso. Jesus disse assim, ó, tivesse fé do tamanho do grão de mostarda. E tem pessoas que dizem que tem fé do tamanho de montanha, não remove um grãozinho de mostarda, que está convivendo com o problema. É o contrário, não é verdade? Eu conheço um montão de pessoas assim. Deus Diz que santo. tem fé do tamanho de montanha, mas convive com o problema, com a enfermidade, de legalidade, mas através da oração e através na fé em Cristo Jesus nessa noite vai ter solução. Amém?